Bom, pessoal, retornando no projeto Entenda BNCC, estamos aqui eu, professor Azeitona, juntamente com a professora Ariete, conversando, debatendo sobre a disciplina de História na Base Nacional Comum Curricular. Bom, professora, em História, né, a base informa, né, aí as competências específicas, né, para o ensino fundamental. Pessoal, quem está nos acompanhando e tiver com a base em mãos, né, ela está na página 400 aí da base, né? Então, professora, poderíamos comentar aí essas 7 competências específicas da base? Só salientando vocês, pessoal, que no momento da entrevista aqui, do bate-papo, eu com a professora Ariete e com outros professores, em todos os momentos abordaremos as 10 competências gerais da base, né? Então não vamos comentar as 10 aqui em História. Sim. No contexto geral, desde a educação infantil até o 9º ano, contemplando todas as disciplinas, falaremos sim das 10 competências gerais. Aqui vai ser específico das competências de História, né? Professor, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura da primeira competência, claro, né, e a professora faz seus comentários, ok? Sim, sim. Pessoal, então lá na página 400, diz lá, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Professora? Então, aí a gente recai naquilo que eu comentei anteriormente sobre as ressignificações, né? Entender esses espaços de fala. Hoje a gente tem um movimento negro com um espaço de fala que tem que ser tomado mesmo, por questões não só identitárias, por questões, enfim, que não é exatamente a pergunta para onde a gente vai caminhar aqui. Mas dessa coisa de intervir no mundo contemporâneo, qual que é o papel do historiador, do professor de história, do livro de história e o papel da base, o que ela está querendo propor aqui nesse momento. De mudar esse mundo contemporâneo mesmo, para que não tenha ações racistas, para que a gente não traga isso colocado como cultura para nós, né? A gente tem muito a compreensão desse mundo atual. É muito interessante, professor, ver as discussões, acompanhar esses movimentos culturais, esses movimentos de ensino dentro das redes sociais, né? Não só nós somos monitorados nas redes Sim. sociais, mas a gente, de uma certa forma, a gente também monitora algumas falas que acontecem ali, seja seguindo páginas de educação, seja vendo o colega professor se manifestar de áreas diferentes, seja alunos, ex-alunos se manifestarem. Então, essa intervenção no mundo contemporâneo, ela começa ali, né? Você está achando que a Terra é plana? Não. A Terra não é plana. Não, o nazismo não é de esquerda. A gente tem que, de uma certa forma, combater essa ignorância. Eu não gosto muito dessa palavra ignorância, porque ela é um pouco pejorativa, no sentido que não é esse. Eu acho que a gente está numa confusão de informação hoje, numa confusão de conceitos, que os conceitos não são claros, e eles estão sendo colocados assim, jogados, simplesmente, né? E não há uma discussão sobre. E a coisa toma uma proporção maior nas discussões de redes sociais, porque se enfoca aquilo que é negativo. Quantas pessoas existem que acreditam no terraplanismo? São poucas. São poucas, mas quantos compartilhamentos a gente não tem sobre o terraplanismo? Sim, são poucos, mas se for ver na questão mundial, quantas pessoas compartilharam isso? Mas mesmo que seja na forma crítica. Sim. Mesmo que seja na forma crítica. Com a recente morte agora do Stephen Hawking, é interessante ver o comportamento das pessoas, né? Tirando aqueles casos de pessoas que falam, o ateu tinha que ser queimado no inferno, esse tipo de discurso que, enfim, é 1%. Mas o que mais me choca é ver a foto dele usada com frases que nunca foram dele. Nunca foram dele, frases de autoajuda ou frases que convêm para aquele momento. Por isso tem que ter a questão ética, né? A questão ética aí que diz a primeira competência, né? Professora, a segunda diz lá, compreender a historicidade no tempo e no espaço
olhe, compreender, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Aí a gente tem um problema grande. Eu fiz uma pesquisa para a construção de um livro, era um capítulo, sobre o 11 de setembro. Você acompanhou o 11 de setembro, inclusive a gente dava aula na mesma escola na época. Eu sei o que eu vi pela televisão, eu sei o que eu tinha lido e recentemente já faz 2 anos aí, buscando elementos na internet para a construção do livro, né? Quando a gente recebe, por exemplo, um conteúdo de um autor, você vai fazer uma conferência de dados, verificar. E eu fiquei pensando se eu realmente vi tudo o que eu vi. Eu já não consigo mais discernir, essa é a minha palavra preferida para essa entrevista, lá na frente eu vou explicar por quê. Eu não consigo mais discernir o que é o verdadeiro, do que é falso, do que é teoria da conspiração. Então, para a história hoje, esse grande momento de reconhecer essa historicidade do que é produzido naquele tempo, do que é produzido naquele espaço. Eu dei o exemplo aqui do Monteiro Lobato, dei o exemplo do Gilberto Freire, e eu vou dando o exemplo do 11 de setembro. A gente já não tem mais essa certeza daquele momento vivido e de como essa informação está sendo passada. Como ela foi passada realmente, se é confiável ou teve uma tendência. Ainda que seja com base em fontes, mas sobre o 11 de setembro especificamente, que fontes que a gente tem? As fontes jornalísticas. Né? A gente até tem lá um restinho, um pouquinho de um prédio que caiu, até tem isso, mas não é isso o que constrói. Quais foram os discursos que se construíram logo depois do evento? Quais foram o discurso, inclusive, de dominação, invasão do Afeganistão, invasão do Iraque, com a justificativa de ter arma de destruição em massa, quando na verdade não tinha. Mas quais foram as consequências históricas de tudo isso? Então, quando a gente volta, porque assim, não é uma frase nova, a história é a história dos vencedores. Né? Sempre foi. Mas como é que a gente está sempre recontando essa história? Como é que a gente está retomando? O que é sempre dar uma pulga atrás da orelha quando tem essas histórias revisionistas, né? O zumbi, mas o zumbi tinha escravos. Eu falei assim, nossa, como é que a gente vai fazer? Tem que explicar a sociedade de linhagens para ele poder entender que o conceito de escravidão que você está falando e que a escravidão que perdurou aqui no Brasil, uma escravidão mercantilista, que ela tem uma outra conotação. Então, é muito de discutir isso, em que tempo isso está sendo discutido. Né? Bom, o próximo, né, como a pessoa falou, em tempos, né, a terceira competência específica de história diz lá, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, professora, e o respeito. Os documentos modernos, né? Sempre. Os documentos antigos, um documento para a história é a fonte em si. Então, um documento antigo é a Estela de Hammurabi, é a pirâmide, é o documento em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Esses são documentos muito concretos. Atualmente, a gente não está mais trabalhando com esses documentos tão concretos assim. Então, chamar a atenção que se você buscar a Constituição na internet, você vai ver que traz lá o texto original e já está arriscado a parte que foi suprimida dessa Constituição. Várias, né? Nova redação. A nova redação. Tal, só que a gente né? não sabe quanto tempo isso fica guardado para que a gente tenha uma nova redação, novas coisas são colocadas ali. Para quem leu A Revolução dos Bichos, né? Tem passagens em que é colocado em cima lá do celeiro, frases, né? No outro dia já está escrito de outro jeito, outro dia já está escrito de outro jeito, outro dia já está escrito de outro jeito. 1984 a mesma coisa.
O Winston lá, ele pega pedacinhos, recorta e reconstrói aquela história e vai tirando, vai colocando. Isso entra dentro do que eu tinha falado do Stephen Hawking, de estarem colocando palavras na boca dele. Então, como é que a gente interpreta hoje os documentos, esses documentos? Discernimento novamente, né? Na internet, hoje existem sites especializados em combater as fake news. As famosas fake news. E daí aqui fala em empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação e respeito. Então, comentando com rede social, tem lá, se você segue tal deputado, então, né, corta as cabeças, não sou seu amigo e tal, mas, gente, peraí. As pessoas, jornalistas, cientistas políticos, cientistas sociais, monitoram páginas de muitos políticos para poder discutir, saber o que está sendo colocado em pauta. É uma decisão um pouco limitada intelectualmente, né? Segundo, quando você dentro de uma rede social, dentro de uma sala de aula, falar para um público que concorda com você o tempo todo, você está dentro de uma bolha ideológica. Né? Então, não vai ter interação. Então, assim, propor a solução de conflitos, né? Propor esse diálogo, esse respeito, é também aceitar essa alteridade, seja ela política, seja ela cultural, seja ela científica, né? De chegar a essas intermediações através do diálogo e da argumentação mesmo. Eu vejo também, né, professora, nessa própria competência, né, ela está dizendo elaborar questionamentos, hipóteses, né, argumentos e proposições, e não assim, tudo certinho, né? Bom, vamos para a quarta, professora. A quarta diz lá, identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Famoso exemplo aqui é a Guerra do Paraguai, né? Como que os paraguaios nos veem. Para quem mora em Portugal, eu tenho alguns amigos que moram em Portugal, o livro de história lá sobre o Brasil ou sobre a América de maneira geral é construído de uma forma bem diferente. Eles têm uma visão bem ainda colonialista em relação a nós aqui brasileiros. O mesmo acontece com a Espanha. Né, livros de história na Espanha, eu sei porque eu tive contato com vários, eles têm uma história ainda que remete lá ao tempo dos romanos, né? Tem muita coisa dos italiotas, chegam lá depois as invasões, né? Ou, que não é exatamente invasões, depende da linha que você vai tratar, dos bárbaros, né? Que não são bárbaros exatamente, eles vão construindo essa história de uma maneira nacionalista. Então, aquela história não serve para nós aqui como a nossa história. Embora a gente tenha sido colonizado pelo português, embora a gente tenha sido, de certa forma, colonizado também pelos espanhóis, não é essa história. Então, são maneiras de ver o famoso campo de futebol. Quem está assistindo o jogo no mesmo momento e como que está... O jogo é um só, mas cada um tem uma interpretação diferente. Tem. Né? E assim, é interessante, muito interessante ver como os paraguaios veem a Guerra do Paraguai. É bem do ponto de vista do historiador mesmo, independente se é um historiador que está dando aula ou não, de ver essa visão. Como que os indígenas estão contando a sua própria história. Né? Não é mais assim a descoberta do Brasil, é a chegada dos portugueses, a invasão, porque existe uma outra visão daquela história ali. Então, essa maneira, ela tem que estar presente. Que alguns podem dizer a descoberta, o descobrimento do Brasil, e outros podem dizer a invasão no Brasil. A invasão do Brasil. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com 64. Golpe, ou ainda impeachment, golpe, é uma questão não é só de interpretação, é uma questão de abordagem, né? Depende para que público você está falando, né? Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho rapidinho, né? Para darmos sequência a essa pergunta, porque ainda tem algumas competências. É rapidinho.